Povo lindo e abençoado de Deus, hoje vamos começar com uma oração e depois vamos ler o livro de Atos 6. É bem pequenininho, vai dar gostinho de quero mais e amanhã você tem que voltar e escutar, porque o capítulo é tremendo. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Senhor, obrigada, Senhor, por todas as coisas que o Senhor faz, pela Tua palavra, que é maravilhosa, que é eficaz. Deus, nos ensina a caminhar em Jesus, em liberdade. Senhor, em nome de Jesus, revela-te a nós, dá-nos sabedoria, graça, enche-nos do Teu Espírito Santo. Que a luz do Senhor venha brilhar através de nós, como brilhou na vida de Estevão. Nós vamos ver aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço, porque eu sei que a gente está recebendo. Obrigada, Pai. Eu sou a Ana, eu sou Life Coach e terapeuta cristã. Sou fundadora da Flourishing at Equilibrium, onde nós temos 2 processos. O Felizmente, onde trabalhamos todas as áreas da sua vida, e o Livres em Jesus, que estamos aqui gravando os estudos bíblicos. Venha com a gente. Atos 6, versão NVI, nova versão internacional. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Gente, a gente precisa prestar bastante atenção, porque a murmuração é um pecado. Faz parte ali da obra da carne, né? Ficar murmurando. Porém, nós precisamos comunicar as necessidades, né? Necessidades como igreja, necessidade como esposa, como esposo, como filhos, como pais. A gente precisa de ter uma comunicação, né? E foi bom que, entre aspas, eles murmuraram, né? Foi bom que essa comunicação foi feita para que pudesse ser consertado o que precisava consertar ali naquela igreja. Né? Vamos continuar. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheio do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desta tarefa. Aqui eles falam sobre prioridade. Olha só, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então, os apóstolos foram chamados, eles já foram ensinados, eles foram preparados para esse momento. Então, o ministério deles agora era pregar a palavra. Porém, isso não impede, claro, que eles ponham a mão na massa e façam o serviço também braçal. Mas precisa-se ter prioridade. Então, a prioridade deles seriam isso. E eles iam pegar homens com bom testemunho, cheios do Espírito Santo e com sabedoria para servir às mesas. Olha só, às vezes as pessoas perguntam, né? Por que precisa disso para poder servir na igreja? Por que qualquer um não pode servir? Né? Porque a gente segue a Bíblia. Então, do mesmo jeito que foram escolhidos homens com bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, assim também tem que ser os servos que servem na igreja, né? E se você não tem, peça a Deus que Ele dá liberalmente, né? Vamos continuar. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha só, o único que foi falado dessa forma, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, de novo, né? Por que se impõe as mãos na oração, na igreja? Né? Porque a gente segue a Bíblia, o que Jesus fez, o que os discípulos fizeram. Aqui é transferência de autoridade, né? Quando se impõe as mãos. Então, cuidado com quem coloca as mãos sobre a sua cabeça, né? E também receba, né? Quando for uma pessoa que é ungida do Senhor, receba a unção. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé.
Aleluia. Os sacerdotes caíram na real e começaram também a seguir a fé, né? Não tem como discutir os fatos que estavam acontecendo. Era fato que Jesus curava, libertava, transformava vidas, fazia sábios até os iletrados. A gente vê que eles escolheram aqui 7 homens de Deus, mas Estevão se destaca. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Então, Estevão, ele foi escolhido para servir à mesa. Porém, ele já era cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo usou ali com grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Isso quer dizer que você está fazendo uma coisa, Deus ter te consagrado para fazer alguma coisa, não quer dizer que você tem que fazer só aquela coisa. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo e fazer o que Deus tem para você. A prioridade era a mesa, mas não quer dizer que ele não teria tempo para pregar a palavra, para fazer maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. De libertos eles não tinham nada. Dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente tem a sabedoria divina. E Estevão tinha a sabedoria divina. Então, tudo o que eles falavam, Estevão tinha uma resposta. Então, subornaram alguns homens que disseram: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então, quando o inimigo não tem nada para falar contra você, ele tem que usar de mentiras. Então, se estiverem mentindo contra você, fique feliz, se alegre, porque não tem nada para falar de você. Eu já vi nesse tempo de ministério, né, quase 20 anos, eu vi muitos homens de Deus e pastores caindo na fé, pecando, mas também eu vi muita mentira se levantando para aqueles que estavam santos e cheios do Espírito Santo. Então, mas não é uma coisa ruim, né? É porque quer dizer que você está cheio do Espírito Santo, não tem nada para o inimigo falar contra você, e então tem que se levantar mentiras. Vamos continuar. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eita glória! Essa que tem que ser o nosso alvo, gente. Que as pessoas olhem para nós e vejam algo divino. Por quê? Porque a gente tem que estar transbordando a luz de Cristo. A gente tem que estar transbordando a luz de Cristo. Amém? Que as pessoas vejam você, vejam a luz de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então amanhã o capítulo 7 é tremendo. Não perca. Agora, como vocês sabem, né? O Livres em Jesus, o grupo no WhatsApp está fechado. Né? A gente tem algumas ferramentas que são privadas, né? Só para quem entrou. O acompanhamento intenso, ele é privado também. Mas o Felizmente vai abrir semana que vem as inscrições do próximo Felizmente, edição 5. Já foram 4 edições tremendas, onde várias vidas foram impactadas, transformadas, progrediram, estão avançando aí na vida, estão desfrutando de uma vida abundante, em sua melhor versão ou chegando à sua melhor versão. E você pode ser a próxima. Então, tem pessoas que vão repetir a edição 5, mas se você ainda não conhece o Felizmente, vem com a gente. Você fazendo a inscrição até o final de março, você vai pagar apenas $100, que é para 3 meses, né? Então, um valor aí somente simbólico para você ter um desenvolvimento tremendo. Aproveita, essa é a última oportunidade que você vai ter de fazer o Felizmente a esse valor simbólico. Vem com a gente. Assim que sair, gente, faça a sua inscrição,
Não perca, marca no seu calendário que você vai começar esse processo intenso e maravilhoso. Separe 2, 3 horinhas da sua semana para esse processo e bora para frente, bora para cima. Avanço!